No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção nas televisões de um cidadão bastante revoltado e que eu achei importante trazer. Porquê? Porque este senhor basicamente relatou um caso absolutamente impressionante, que não é impressionante para a maior parte das pessoas que são críticas do Estado português, que está em todo lado e não está em lado nenhum ao mesmo tempo, mas que é um Estado que não cuida dos seus próprios territórios, mas anda a criar regras bastante restritivas para uma pessoa que tem um terreno. A quantidade de impostos que nós pagamos é absolutamente inacreditável e tem aqui um caso de um senhor que só tem prejuízos na sua própria propriedade porque o Estado não cuidou dos seus terrenos. Evidentemente que não cuida, porque o Estado é absolutamente ineficiente e não trata do seu próprio território, mas sabe cobrar dinheiro a quem não cuida do seu terrenozinho. Se for um senhor que é apanhado porque não cuidou do seu terreno, porque se calhar já nem tem capacidade física para o fazer, nem tem recursos porque toda a vida lhe foi sacado metade do seu salário, hoje em dia o Estado português anda a penalizar pessoas e neste momento temos aqui um senhor com danos na sua propriedade porque o Estado português não cuidou dos seus próprios terrenos, que é absolutamente indescritível. Vamos ver e fazer uns comentários. Tem aqui prejuízos muito elevados. Muito elevados. E não aparece ninguém do nosso Estado ou do nosso país com responsabilidades de nada. Nem aquilo que é deles cuidam. Temos a Mota do Rio com árvores, são dezenas de árvores que caíram por cima da minha rede. Quem é que aparece para resolver o problema? Ou para pagar o prejuízo que aquilo que é do Estado nos deu? Ninguém aparece para resolver nada. Temos um país sem ninguém a governar. Não aparece ninguém, montou-se para a televisão de casaco, todos bem vestidos, e vamos resolver, vamos dar as ajudas, que é para a gente tornar a pagar com quê? Com que dinheiro é que a gente paga o prejuízo que temos? Que aquilo que o Estado nos deu de prejuízo. Nem sequer é meu. O meu prejuízo não era nenhum se não fosse aquilo do Estado que não é cuidado. Porque o Estado é uma anarquia que ninguém cuida de nada, ninguém faz nada. Isto é uma vergonha nacional. Deviam ter vergonha do país que temos e de virem para a televisão dizer que vão dar ajudas, para fazer o quê? Não tomam nem conta daquilo que é deles. Daquilo que é deles não, daquilo que é nosso, que é uma coisa diferente. A única coisa que querem é o voto, para virem aqui para a gente votar, vota à alta, vota em quem? Não há ninguém que apareça para resolver nada e quando isto acontece, ninguém cá está. Estão todos de férias. Não temos ninguém para ajudar a nada. O Estado, a única coisa que sabe é dizer, agora vamos dar uma ajuda de 10 mil euros, vais ao banco buscá-los. E depois vou pagá-los com quê? Não, mas isto acaba por ser revoltante, porque reparem, uma coisa é vocês terem um terreno que mais bem ou mal cuidado, enfim, se vocês tivessem recursos para cuidar verdadeiramente do vosso terreno, com toda a probabilidade tínhamos um conjunto de situações resolvidas. Porque, reparem, uma coisa... É um Estado absolutamente gigante que não cumpre as suas funções mais básicas e mais importantes, que tem que ver, olhem, por exemplo, com o controle de fronteiras, a definição da propriedade privada, etc. E o Estado que não cumpre as suas funções mais básicas anda para aqui a dizer como é que o cidadão tem que se comportar. Andam sempre em cima de qualquer pequena falha de um pequeno dono de um negócio. Nem falo só de terrenos, falo, por exemplo, de um restaurante que não tem uma determinada credencial das dezenas que tem que ter. Vocês querem construir uma casa, têm que esperar anos por autorizações e tanto tempo extra quanto for o da construção, têm que pagar por licenças, esperar por um Estado ineficaz. E depois admiramos-nos, por exemplo, porque é que temos uma crise da habitação, porque evidentemente que o Estado não sai da frente e as poucas funções que tem que garantir não as garante de forma adequada e a pessoa fica a arder com o dinheiro na maior parte dos tempos. Mas imaginem, vocês terem literalmente um terreno em que tiveram a sorte, graças a Deus, o temporal não correu mal para o vosso lado. No caso deste senhor, o temporal não lhe tinha corrido mal a título individual, mas depois vocês olham à volta e um terreno do Estado que, porque não está cuidado, porque evidentemente que o Estado não cuida de porra nenhuma, um terreno vosso que não está com prejuízos, tem um terreno do Estado que não é cuidado e vocês que pagam todos os impostos, que são literalmente roubados mensalmente, que pagam imensos impostos nos combustíveis por cada litro de gasolina que põem, é um absurdo completo, basta ver os preços do combustível aqui ao lado em Espanha. Vocês fazem as vossas tarefas todas, são roubados todos os meses, cumprem as regras todas, tiveram a sorte de no temporal não ter um único prejuízo e depois um terreno do Estado que não é cuidado cria-vos todo o prejuízo que vocês tiveram. E o que é que o Estado vos diz? Meu amigo, desenrasque-se, vá-se lixar, porque nós não temos nada a ver com isso, o terreno é seu e portanto aguente-se. E portanto, em última instância, isto é absolutamente inacreditável, porque eu acredito sem dúvida nenhuma que um privado que tenha um terreno e que
não cuide desse terreno de forma a prejudicar o terreno do outro, enfim, tem que haver aqui uma indenização dada pela pessoa que está a prejudicar à que não está a prejudicar. O problema é que isto nos privados até funciona, ou seja, quando há um problema em que o meu terreno prejudica o vosso ou uma ação minha prejudica o vosso terreno, eu acho sem dúvida nenhuma que vocês têm que ser indenizados, eu tenho que pagar pelos estragos que vos causei. Mas toda a gente sabe que o Estado evidentemente é mau pagador e agora chegou a altura de assumir responsabilidades e de dizer realmente falhámos, não cuidámos sequer dos nossos terrenos, quanto mais andarmos aqui a falar dos vossos, e este senhor agora tem prejuízos a pagar porque o Estado não vai tratar do assunto, evidentemente. Destruiu-lhe o terreno por não ter cuidado dos próprios terrenos e agora fica a arder com o dinheiro, evidentemente. Isto é apenas o atual estado do país e lamento que as coisas tenham que ser assim. E lamento também que a comunicação deste governo e as atitudes também, mas principalmente a comunicação de vários ministros atrás de ministros que vão às televisões e que cada um é pior a comunicar do que o outro. Eu não sei francamente quem é que anda a fazer a assessoria de comunicação deste governo, mas eles cada vez que têm um problema sério para gerir, têm das piores comunicações que eu já vi em todos os governos. Então vai um ministro à televisão e diz-lhe assim, bom, então mas as pessoas agora estão sem telhado, têm prejuízos, não têm ao que se agarrar, estão abandonadas, desde logo porque o Estado lhes sacou metade de tudo o que fizeram em termos financeiros e, portanto, não se conseguem orientar com os próprios rendimentos, nem sequer colocar seguros, porque tomar às pessoas ter dinheiro para viver, pagar a renda, comprar medicamentos, etc. Mas vão para a televisão e dizem assim, não, mas as pessoas receberam outro dia o seu salário, portanto orientem-se. Sim, o seu salário que, em primeiro lugar, é 40% ou 50% daquilo que deveriam estar verdadeiramente a receber, porque a maior parte das pessoas larga isso ao longo do ano em impostos, e em segundo lugar, evidentemente que este salário não vai chegar para arranjo nenhum. E o que é que o Estado português vai dizer a um homem como este? Eu sei bem o que é que lhe vai dizer, não lhe vai dizer nada, vai abandoná-lo, mas um homem como este que não tem prejuízos a título individual e que por causa de um terreno não cuidado do Estado tem que pagar dezenas de milhares de euros se for preciso. E portanto as pessoas ficam a arder com o dinheiro por causa de um Estado ineficaz e ficam abandonadas depois de lhes ser roubado mais de metade ou perto de metade do seu rendimento. É absolutamente indescritível. Este governo na comunicação tem sido absolutamente trágico, tem, além de abandonar as pessoas, tem tido uma postura de absoluta arrogância. A Ministra da Administração Interna é questionada, depois de 5 dias e da mulher finalmente aparecer, é questionada. Então, mas as pessoas estão numa situação trágica agora, não acha que a ajuda que anda a sugerir que vai chegar já deveria ter chegado? É que as pessoas estão à espera. E a mulher bufa como resposta. A mulher faz... Deve estar muito cansada. A senhora deve estar farta de trabalhar. Só pode. Portanto, as pessoas que estão sem teto, que se lixem. Vossa Excelência está muito cansadinha porque chegou numa excursão de Mercedes e BMWs e, portanto, o ar-condicionado se calhar não estava a funcionar e a senhora vinha com algum frio dentro do carro. Este governo é um conjunto absolutamente, que é uma caricatura literalmente das elites liberais, que são arrogantes, dizem ter um alegado projeto para o país e serem decentes tecnicamente, não têm liderança política, são incapazes de se mostrar às pessoas e de estar perto das pessoas quando realmente é preciso. E agora, bem sei que estamos com uma catástrofe sem precedentes em Portugal, pelo menos é o que diz o Instituto da Meteorologia, mas em última instância, caramba, o que é que andámos a fazer de prevenção, nomeadamente cuidar minimamente dos terrenos? Olhem, por exemplo, que destruiu a casa e os bens deste senhor. É absolutamente indescritível, eu acho que o governo fica bastante fragilizado e não fica só fragilizado do ponto de vista da comunicação, que já tinha ficado na altura dos incêndios, mas politicamente estas presidenciais podem ser bastante penosas para o governo, que espero sinceramente que o sejam. Era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBWay na descrição, por caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.